Seja muito bem-vinda nessa live de hoje. Casais que prosperam juntos. Como alinhar sonhos com propósito de vida e objetivos. Esse é o tema dessa live de hoje. Eu te convido a você vir comigo para que você possa trazer uma tomada de consciência, um despertar ativo, assertivo. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria, voltado para tratar a sua relação, voltado para tratar o seu relacionamento afetivo com a apometria somática, ajustando a comunicação, a intimidade e as diversas formas de amor. E nessa live de hoje eu vou estar trazendo esse assunto, que é o campo financeiro, que muitas vezes pega para muitos casais. Então vem comigo para essa live de hoje e eu te convido a você anotar, pegar uma prancheta, um caderno, uma agenda e caneta para que você possa trazer muitas tomadas de consciência. Bora junto nisso? Bom, casais que prosperam. E casais que também não prosperam por falta de propósito, de alinhamento de propósito, de comunicação e de objetivos. Você que tem um relacionamento, comenta aqui embaixo há quanto tempo você está numa relação, para que eu possa te conhecer melhor, tá? Eu levantei aqui alguns pontos, alguns temas que são temas comuns dos casais que eu já atendi dentro dessa caminhada terapêutica. Existem pontos centrais que divergem ligados à comunicação, existem pontos centrais que divergem no que tange à questão da intimidade, isso é bem comum e recorrente, e existem pontos que também divergem no que tange ao processo de ordem financeira também, né? Então, é importante que você possa trazer esse entendimento, esse alinhamento. Vou colocar aqui o microfone, me sinaliza se você vai estar me ouvindo. Teste, som. Você está me ouvindo bem? Sinaliza aqui, por gentileza. 25 anos, Clenira, você está com a pessoa? Conco Grieco, 20 anos, que maravilha. Dani Lorenzoni, 30 anos, nossa, parece ser tão nova. Não é a sua idade, é o tempo de casado. Você está há 30 anos de casado com a pessoa? Ou é a sua idade? Comenta aqui, Dani. Dani Lorenzoni. Maravilha. Vamos junto. Show de bola, maravilha. Vamos junto. Vamos crescer e evoluir cada vez mais. Você pode melhorar a sua relação cada vez mais, certo? Então, alguns dos pontos que eu levantei aqui, que eu vejo que alguns casais ainda acabam patinando. Nossa, Dani, você parece ser tão nova na foto. Maravilha, quero ser você, hein? Casou bem novinha, né? Muito bem. Sonhos individuais e objetivos comuns. É muito importante você desenvolver um processo de intimidade com o seu companheiro, a sua companheira, para que você possa partilhar os sonhos em comum. E esses sonhos, eles serem validados. Os sonhos, eles estão num cenário de infinitas possibilidades. Até eles se materializarem em um campo físico, existe um longo percurso. Então, existem sonhos de curto prazo, sonhos de médio prazo e sonhos de longo prazo. E esses sonhos de longo prazo é a perseverança dos dois juntos que vai fazer com que possa direcionar para chegar lá. Não é verdade? Então, é importante que você possa trazer esse alinhamento. E se esse alinhamento ele não acontece, é importante que vocês possam ter uma comunicação assertiva, aonde vocês possam entrar num ambiente seguro de acolhimento e de respeito, certo? Para que vocês possam se sentir num ambiente onde a comunicação ela fortalece o relacionamento, tá? Isso aí é um assunto para outro momento. Existem cenários que às vezes o seu desejo ele vai de encontro às crenças do outro. Então, quando a gente trabalha normalmente no processo terapêutico, a gente precisa trabalhar o outro também. Terminamos, foi 9 anos juntos e 1 em 3 meses separados. E terminamos de novo. Ok, Fabiano, beleza. Tudo são experiências, né? Então, o ciclo que você terminou
já foi uma experiência e o ciclo que você voltou já foi uma outra experiência. E se não estava bom o suficiente, vocês chegaram na melhor decisão, que foi vocês terminarem de novo, né? Muito bem. E aí, você que se separou recente, no caso aqui a Fabiana, você está no melhor momento para você se transformar antes de entrar numa nova relação, Fabiana. Porque você pode ressignificar, desprogramar memórias e conteúdos que estavam no seu campo para eles não ativarem novamente um novo relacionamento, certo? Então, se você tiver o interesse em compreender isso, desprogramar isso, você pode depois falar comigo no particular, tá certo? Muito bem. Então, existem sonhos que muitas vezes você é só seu. E que se você não compartilhar isso com o seu cônjuge, com a sua parceira, dentro de um ambiente de cumplicidade, de harmonia, de respeito, de acolhimento, isso vai ficar só um campo de volatilidade, de infinitas possibilidades. E que você pode caminhar junto com o seu companheiro, ou a sua companheira, ou o seu namorado. E olha, quando você se permite dar esse passo, e isso é acolhido bem, isso ajuda bastante aos dois caminharem juntos, entende? Uma vez eu acompanhei um casal, onde, quando a gente está acompanhando um casal, a gente trabalha a terceira pessoa, nem um e nem o outro. A gente trabalha essa terceira pessoa que é a relação. E um tinha um desejo de fazer um mestrado fora do país. O outro tinha um desejo de ficar aqui no Brasil. E aí eles chegaram num cenário onde as expectativas estavam se divergindo. E nenhum poderia se sacrificar por conta da relação e nem o outro deveria se sacrificar por conta da primeira pessoa. Então, eles chegaram numa conclusão, isso foi um processo de muito desenvolvimento, eles chegaram numa conclusão de que a melhor solução para eles naquele momento seria eles seguirem solteiros. E se algum dia depois do mestrado dela, ela quisesse voltar e ele estivesse sozinho, se ele estivesse solteiro, aí sim poderia voltar a ficar juntos, certo? Então foi uma decisão consciente dos dois. Mas até chegar nisso foi um longo processo. Até para eles poderem fazer esse movimento de ela aumentar a permissão dela para ela fazer esse mestrado que para ela era importante. E até ele conseguir esse processo dele realmente se desprender desse processo foi uma caminhada onde foram corrigidos conteúdos, cenários e padrões ancestrais que foram desprogramados. Mas isso foi algo que foi combinado entre eles. Então, é importante que as expectativas em comum elas possam andar unificadas, para que ambos possam estar lado a lado. Ou um se flexibilizar para o outro ou vice-versa. Entende? Será que isso tem acontecido com você? Ou será que isso não tem acontecido com você? Procura entrar na sua reflexão, tá? Pois quando existe algum ruído desse alinhamento, isso pode ser trabalhado dentro do cenário da apometria somática. A gente tem um protocolo, eu e a Tamara, onde nós trabalhamos os casais dentro de 3 perspectivas. Nós trabalhamos um individualmente em primeira pessoa, eu ou ela atende o outro individualmente, como segunda pessoa, e nós dois juntos trabalhamos essa terceira pessoa, que é a relação. E isso impacta positivamente nessa terceira pessoa também, certo? E aí é importante ser olhado e entendido que é dentro de um cenário de outras possibilidades de você fortalecer a sua relação com o seu companheiro, com a sua parceira, com o seu noivo, com o seu namorado, com quem quer que seja. E você que é mulher empreendedora, normalmente você mata um leão por dia e deixa um amarrado para o dia seguinte. É assim que eu sempre falo, né? Então, quando você se permite fazer um planejamento financeiro, fazer um planejamento de metas, você faz com que o dinheiro ele não seja um impedimento. O dinheiro ele pode ser uma ferramenta e uma energia para que você possa cocriar cada vez mais na sua vida.
Você pode cocriar isso, certo? E até as crenças em relação ao dinheiro, elas podem ser, as crenças limitantes, elas podem ser desprogramadas. As crenças limitantes em relação a não merecimento, desvalia, não pertencimento, crenças de escassez, crenças de diversas ordens, faltas de permissão, relações de codependência emocional, cenários que eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança, ou com meu pai quando eu era criança, que eu repito de forma inconsciente, tudo isso pode ser desprogramado no seu campo. Basta que você se permita isso. E aí é um tratamento, porque eu estou falando de uma história de vida de 20, 30, 40, 50 anos. Eu não sei qual é a sua idade, mas o que eu sei é que, independente do seu tempo de vida, a gente consegue fazer uma limpeza na sua linha do tempo, limpeza numa linha temporal mais profunda, que às vezes pode puxar de vidas passadas e também puxar da sua ancestralidade. Ah, Daniel, eu não acredito em vidas passadas. Ok, a gente pode puxar dessa vida e a gente pode puxar da sua ancestralidade, certo? Então, isso pode ser trabalhado também. A gente consegue desprogramar mais de 20 conteúdos ancestrais transgeracionais que podem estar se repetindo pelo nosso DNA, e isso pode ser atualizado no seu nível físico. O que é a apometria? A gente desdobra através de pulsos energéticos do corpo físico, do energético, que é um primeiro espelho, depois do energético, o corpo emocional, que é um segundo espelho do corpo físico. Aqui está o emocional, aqui está o mental. E a gente vai dando comandos e pulsos que vai desdobrando os corpos. E aí nisso os corpos ficam mais espaçados, a gente consegue limpar isso do seu campo, a gente consegue desprogramar essas memórias a nível ancestral, acástico e presente, e a gente consegue atualizar um padrão corrigido, saudável, no seu campo. E isso gera uma atualização depois da reconexão. Tudo que a gente trabalhou no campo mental, emocional, energético, isso atualiza no corpo físico. Dentro de 48 a 72 horas em diante, certo? E é um processo muito libertador. Esse processo libertador, ele faz com que você limpe personalidades intrusas, cobradores espirituais, campos de magia ancestral, maldições, uma série de impedimentos, registros de escassez, de perda, de vícios, abandono, registros de fanatismo, padrões de não merecimento, votos de pobreza, que podem estar impactando no seu campo financeiro, nesse momento, e também da sua relação. E normalmente, quando um dos dois na relação tem esses conteúdos, muito provavelmente o outro também tem esses mesmos conteúdos. E se você está com a pessoa por mais do que 2, 3 anos, muito provavelmente os conteúdos que um tem, e o outro também tem, por conta da simbiose, da troca da energia sexual. Vamos entender isso. Na hora que você troca sua energia sexual através do sexo, quando vocês fazem amor, os conteúdos de um trocam com o outro. Ocorre uma troca energética, você dá e recebe. E quando você faz isso durante muitas vezes, semanas e semanas e meses e anos, normalmente ocorre uma equivalência dos conteúdos. Então, vou dar um exemplo prático. Quando um tem o registro de abandono, o outro normalmente também tem esse registro de abandono. Quando um tem um registro de abuso, o outro normalmente também tem esse registro de abuso. Quando um tem um registro religioso, normalmente o outro também tem um registro religioso. Isso é uma simbiose que é chamada, certo? E Daniel, o que são esses conteúdos? Não vai dar tempo de falar sobre isso nessa live, tá? Mas um dos mais conhecidos, que é o de abandono, quando ele está vibrando, por exemplo, no campo, ele gera uma ciumeira danada, ele gera uma insegurança interna, um medo de perder, ou seja, um medo inconsciente de ser abandonado, e eu acabo ficando ciumento, possessivo, ou possessiva, sem perceber. Ou, em alguns cenários, até grudento. Entende? Esse conteúdo de abandono, ele gera oscilações emocionais. A pessoa, hora ela quer muito, outra hora ela não quer nada. Uma hora ela ama muito, outra hora ela não ama nada. E ela vai fazendo movimentos inconscientes e que vai mostrando que ela é como se fosse um medo de perder. Isso tudo é muito inconsciente, tá? A pessoa não tem essa clareza.
mas o fato é que ela acaba se tornando, às vezes, abusiva, às vezes intensa ou intenso, e isso pode acabar minando a relação a médio e longo prazo. Tá fazendo sentido para você isso daí? Comenta aqui embaixo, tá? E se isso está fazendo sentido, eu te convido a você entrar no meu grupo de avisos. Basta você falar comigo lá na minha bio, clicar no link. Lá você vai entrar na minha página, Daniel Râmido, e na home, na página principal, você é convidada, você é mulher empreendedora, a entrar no meu grupo de avisos lá no WhatsApp. Esse grupo eu compartilho conteúdos exclusivos, pelo menos uma vez por dia. E na próxima segunda-feira eu vou estar fazendo uma aula secreta gratuita às 20 horas, onde eu te convido a você participar e você vivenciar isso na sua vida e na sua relação. Ok? Você só tem muito a ganhar. Tá certo? Então, eu e Tamara, minha companheira, minha esposa, meu amor, nós te convidamos para que você possa ressignificar a sua relação, para que você possa trabalhar a sua relação e você possa mudar o seu cenário de vida. Se a questão do dinheiro ainda te atrapalha, se você já teve brigas ou conflitos por conta da questão financeira, você pode trabalhar isso dentro de várias vertentes, dentro de vários entendimentos. É uma decisão, ok? Então, eu vou ficando por aqui e já peço que você já me siga, se você não me conhecia. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em reprogramação mental, em apometria e em casais. E meu objetivo é te ajudar a você ter uma vida mais próspera, mais leve e mais evolutiva do ponto de vista espiritual, ok? E você poder levar isso na sua relação a dois. Então, eu te aguardo, fala comigo no particular, e se você tiver mais dúvidas, você pode marcar uma conversa terapêutica comigo, para que eu possa ver um cenário de infinitas possibilidades de solução na sua caminhada afetiva, ou financeira, ou pessoal, ok? Um forte abraço e até a nossa próxima live aqui na quarta-feira que vem, nesse horário de 1h30. Você já pode até deixar reservado. E também a aula secreta na segunda-feira que vem, às 20 horas. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.